Seja muito bem-vindo a mais um review. Eu sou o Pedro Pamplona e hoje vamos falar deste lançamento da Thomas Nelson Brasil, que é nada mais nada menos do que As Cartas de C.S. Lewis. Eu quero apresentar esse livro, falar de algumas informações interessantes e dicas para você ler esta obra aqui que chegou para nós. Então o vídeo de hoje está imperdível, assiste ele aí até o final. Muito bem, vamos falar então desse lançamento da Thomas Nelson Brasil, As Cartas de C.S. Lewis, que chega a nós nessa versão aqui, nessa edição já consagrada desta coleção de capa dura, de textura, dessa capa maravilhosa, deste livro que tem um design sensacional. Esse que é um dos maiores livros dessa coleção, rivaliza aí com outro livro que também é muito grande, que está aqui inclusive atrás na minha estante, vários dessa coleção. E nós temos aqui mais de 600 páginas de cartas de C.S. Lewis. Então, nesse vídeo, eu quero dar algumas dicas interessantes sobre esse livro e quero dar algumas informações também bem legais para ele, para que você leia ele de maneira melhor. Eu ainda não li todo, apenas algumas cartas, mas pelo conteúdo do livro já dá para fazer uma boa apresentação. Pelo tipo de livro, né, coletânea de cartas que ele é, já dá para fazer aqui uma apresentação bem bacana para você. E antes, eu quero dizer que o link para você comprar esse livro está aqui embaixo na descrição, você pode comprar e me ajudar lá com a Amazon. E se inscreve aqui no nosso canal também, nós estamos chegando em 30 mil inscritos, se inscreve lá se você não é um inscrito ainda. Então vamos lá, vamos falar, sem mais delongas, deste livro que eu já agradeço por essa publicação da Thomas Nelson Brasil, Cartas de C.S. Lewis. Nós temos aqui, logicamente, uma coletânea de cartas e são centenas de cartas. São mais de 600 páginas de cartas de C.S. Lewis. E segundo o índice do livro, essas cartas vão do ano de 1916 a 1963. Então nós temos a década de 1910, 20, 30, 40, 50 e 60. Bom, todas essas décadas, Lewis escrevendo suas cartas. E é muito interessante ver que ele escreve para as mesmas pessoas, algumas poucas pessoas, né, recebem constantemente cartas de Lewis, e você vai vendo o amadurecimento de Lewis e a vida de Lewis desenrolando ao longo dessas décadas por meio das cartas que ele envia para essas pessoas. Já vou falar que pessoas são essas, ok? Então nós temos esse período da vida de Lewis aqui coberto, né, por essa coletânea de cartas. Esse é um livro para você também saber que é editado pelo irmão de C.S. Lewis, W.H. Lewis, okay? Que é alguém muito próximo de Lewis, e por Walter Hooper, também, que trabalhou aqui nesta edição. Eles trabalham juntos nessa coletânea de cartas, ok? Então, um trabalho aí de alguém, por exemplo, muito próximo de Lewis, que é o seu irmão, tá bom? Então, é algo aqui de muita confiança mesmo, um trabalho muito bem feito pelos dois. Algumas informações importantes sobre este livro. Primeiro, você vai perceber, se você começar a ler, que o livro cita muito um tal de Jack. Jack pra lá, Jack pra cá. As pessoas falam de Jack o tempo todo nesse livro. E com o contexto, você vai perceber que Jack se refere a C.S. Lewis. Mas por que as pessoas chamam C.S. Lewis de Jack? Esse é um tipo de apelido que o próprio C.S. Lewis colocou nele mesmo. O nome dele é Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, e ele não gosta desse nome Clive Staples. Então ele tinha um cachorro chamado Jaxie, e esse cachorro morre na infância de C.S. Lewis, e ele decide então agora que ele seria chamado de Jack, pelos seus amigos, pelas pessoas mais íntimas. É por isso que você vai ver muitas vezes que as pessoas, né, ele mesmo se chama de Jack aqui nestas cartas, assina as cartas como Jack. Essa é uma informação importante para você saber e não estranhar, ok? Você vai perceber também que 3 pessoas são os principais destinatários das cartas de C.S. Lewis. O seu pai, tem várias cartas ao pai dele. O irmão de C.S. Lewis, o próprio W.H. Lewis, talvez seja quem recebe mais cartas.
e um grande amigo de C.S. Lewis chamado Arthur Greeves. Arthur Greeves também recebe muitas cartas ao longo de todas essas décadas. Então você vai ver essas três pessoas mais próximas de Lewis recebendo muitas cartas, e é nessas pessoas que a gente foca e vê o desenvolvimento de C.S. Lewis. Deixa eu dar um exemplo para você de uma carta que ele escreve em 18 de outubro de 1931 para Arthur Greeves. E é a carta onde ele fala para Arthur sobre a sua conversão e sobre como Deus tem trabalhado no seu coração a crença no cristianismo. E Arthur Greeves foi o primeiro, inclusive, a conversar sobre Lewis, sobre essa conversão, a quem ele contou sobre a sua conversão. Então, ele diz aqui, por exemplo, coisas interessantes como: o que eu não consigo enxergar era como a vida e a morte de alguém outro, seja lá quem ele fosse, há 2000 anos, poderia nos ajudar aqui e agora, exceto à medida que o seu exemplo pudesse nos ajudar. Mas o cristianismo não se limita ao exemplo. Olha como ele está descobrindo as coisas. E ele diz, olha que interessante, que Dyson e Tolkien me mostraram o seguinte, que se eu encontrasse a ideia de sacrifício em uma história pagã, isso não me incomodava em absoluto. E ele começa a falar então da influência desse Dyson e de Tolkien na sua conversão, no seu entendimento do sacrifício de Jesus Cristo. E você vai vendo ele falando também ao seu irmão sobre a sua fé, ele citando Tolkien em várias cartas, ele falando de como tem sido a leitura de O Hobbit, ele falando da expectativa para O Senhor dos Anéis de Tolkien também. Tem muita coisa bacana aqui, ok? Então, deixa eu fazer, melhor dizendo, uma pequena crítica, e depois dessa crítica eu vou logo apresentar a solução do livro a essa minha crítica. A minha única crítica a esse livro seria uma opinião aqui pessoal minha, que eu gostaria que o índice dele fosse organizado ou pelo tema das cartas ou pelos destinatários das cartas. Porque o índice aqui é um índice bem simples, que mostra só a década das cartas em que elas foram escritas, né? Então nós temos aqui, por exemplo, da página 59 à página 130, de 1916 a 1919. Então eu tenho que ler cronologicamente. Se eu quiser procurar por algum tema ou pessoa, eu vou procurar aqui na mão mesmo, tá bom? Mais ou menos na mão. Porque o livro resolveu isso com um índice no final, um índice, vamos dizer, um tipo de índice remissivo no final que não tem no começo, mas que ajuda aqui também. Então, aqui no final nós temos vários nomes de pessoas que são citadas nas cartas e algumas outras coisas também que são citadas. Então, deixa eu dar aqui, por exemplo, um exemplo. Nós temos aqui Credo de Atanásio. Credo de Atanásio é citado em alguma carta na página 386, na página 444. Se eu for lá para Tolkien, que é o que o pessoal mais tem curiosidade, inclusive eu, nós temos aqui no índice Tolkien. Nós encontramos Tolkien sendo citado nas páginas 344, 345, 348, 396, 410, 415, 416, 442 e várias outras aqui. E nós temos o Hobbit sendo citado, por exemplo, na página 457. Vamos lá fazer essa leitura aqui na página 457. Vamos abrir aqui. E nós temos aqui, seguinte. Tolkien é o mais importante. O Hobbit é meramente a adaptação para crianças de parte de uma mitologia enorme de um tipo mais sério. Toda a luta cósmica como ele a vê, mas mediada por um mundo imaginativo. O sucessor de O Hobbit, que em breve estará terminado, vai revelar isso mais claramente. Os mundos privados foram até agora a obra principalmente de decadentes ou pelo menos meras estetas. Este é o mundo privado de um cristão. Ele é um homem realmente grande. Olha só, C.S. Lewis falando de O Hobbit, Senhor dos Anéis e Tolkien ao mesmo tempo aqui nesta carta, que é uma carta que ele envia para Charles Brady, do Magdalen College, okay? Em 29 de outubro de 1931.
44. Ele conta aqui, inclusive, ao seu irmão, em algumas cartas, como eram os encontros dos Inklings, o que Tolkien falava, o que eles liam, como eles estavam recebendo ali o Hobbit e avaliando. Enfim, gente, tem muita coisa valiosa aqui. A edição tá muito bonita. É mais um trabalho da Thomas Nelson, que inclusive tem um preço, como sempre, muito bom, que o link está aqui na descrição. Recomendo se você gosta de Lewis, é fã de Lewis, quer conhecer mais da história de Lewis. Eu gosto muito desse tipo de coletânea de cartas. Eu tenho um outro livro aqui que é coletânea de cartas de outro autor que eu também gosto muito. E é muito bom de vez em quando parar para ler algumas dessas coisas. Fica aqui as minhas informações, as minhas dicas e a minha recomendação deste livraço, tanto em conteúdo quanto em tamanho, que você encontra na Thomas Nelson Brasil. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aí alguma coisa, dá um like para nos ajudar. Não se esquece de se inscrever no canal e compra aqui para me ajudar, compra aqui embaixo este livraço da Thomas Nelson e que Deus abençoe as suas leituras, que Deus te edifique e nós nos encontramos então no próximo vídeo, sempre aqui no Review. Valeu!